Mesmo sabendo que o eletromagnetismo não é muito cobrado no Enem, se faz necessário conhecê-lo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson e sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência. No nosso canal, nós apresentamos assuntos de física, de geometria e algumas coisas de artes. Também nós apresentamos experimentos de física e construções geométricas. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes dos assuntos sobre eletromagnetismo. Um resumozinho para vocês que estão aí focados no Enem. Mas quero aproveitar ainda e pedir a vocês que gostaram do assunto, que assistiram o vídeo, que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar aquele joinha no nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Também não deixe de consultar nossas redes sociais. Lá vocês podem encontrar mapas mentais e dicas de conteúdos de física e de geometria que vocês poderão utilizar tanto no dia a dia quanto nas provas de vocês que irão realizar. Vamos para o vídeo? Vamos falar do campo magnético. O campo magnético ele é criado por um ímã, em que, se colocarmos dois ímãs próximos um do outro, quando os polos são iguais, nós percebemos a repulsão entre eles, e quando os polos são diferentes, nós percebemos a atração entre eles. Vale lembrar que esta atração e repulsão sempre acontece no sentido do polo norte para o polo sul, ou seja, o polo sul é quem está chamando o polo norte, então as linhas de campo magnético do ímã, ela sempre vai sair do polo norte para o polo sul. O nosso planeta Terra, ele tem um eixo que liga os dois polos da Terra, e localizado nesses dois polos nós temos o norte geográfico e o sul geográfico, como aparece aí na figura para vocês. A rotação da Terra em torno desse eixo, combinado com uma grande quantidade de ferro magnético dentro da Terra, entre outras hipóteses que pode ser estudada, forma um campo magnético criado ao redor da Terra, que vai ter os polos invertidos, diferente do polo geográfico. Enquanto o polo geográfico nós temos norte e sul, na Terra surge um campo magnético criado por polos sul e norte. Então, o norte geográfico da Terra, na verdade, ele é o sul magnético. E o sul geográfico da Terra é o norte magnético. E aí nós temos as linhas de campo magnético ao redor, que sempre sai do polo norte magnético para o polo sul magnético, ou seja, do polo sul geográfico para o polo norte geográfico. Agora vamos falar do campo magnético criado pela passagem de uma corrente elétrica. A corrente elétrica, quando passa em um condutor, ela cria ao seu redor um campo magnético. Para isso, vamos pegar este fio aí que aparece na figura para vocês. Veja que neste fio, ele está sendo percorrido por uma corrente I, representada pela setinha vermelha, e quando esta corrente passa pelo fio, ao redor dele cria aí este campo magnético representado pela letra B, um campo magnético vetorial. Veja que tem uma distância da seta B até o centro aí do cilindro representado pelo fio. Esta distância nós chamamos de raio. O que acontece? Quando esse campo magnético ele é criado aí, ele vai ter, claro, um polo norte e um polo sul. Para identificarmos este polo norte e este polo sul, nós usamos uma coisa chamada de regra da mão direita. A regra da mão direita é você segurar o fio com a sua mão direita, indicar o dedo polegar como o sentido da corrente e perceber que quando você vai segurar o fio, a ponta dos seus dedos, ele vai tocar, ele vai ter um lado do fio, e quando você passa pelo fio, a ponta dos dedos vai sair pelo outro lado do fio. Então você pode localizar isso no papel, na tela onde você está assistindo, do computador, do celular ou da TV, ou no livro que você está estudando. Como? Se você imaginar o sentido do fio para cima aqui, você vai ter que a ponta dos dedos vai estar de um lado do fio, e se você, caso conseguisse atravessar o papel e colocar
este fio no meio da sua mão, você estaria que a ponta dos dedos estaria saindo do outro lado. Então, você tem o sentido da corrente para cima e a ponta dos dedos onde atinge vai ser um polo e onde sai vai ser outro polo. Esta parte onde entra, onde encosta o dedo, nós vamos chamar aí de polo sul. E para representar este polo sul, nós usamos aí um xizinho cruzado. E do outro lado vai ser o outro polo, que é chamado de polo norte. Então, nós temos aí polo norte e polo sul, representado o norte como uma bolinha e o polo sul como dois tracinhos cruzados em forma de X. Então, nós podemos concluir que o campo magnético criado pela passagem da corrente nesse fio, ele é o resultado desta fórmula que aparece aí no vídeo para vocês, que é Mi vezes I, que é a corrente, sobre 2π vezes o raio. Lembrando que este Mi é a permeabilidade magnética do meio, que normalmente é utilizado o meio como vácuo. Agora imagine se ao invés de um fio esticado, de um fio cilíndrico, você tivesse uma espira e nesta espira passasse uma corrente, você ligasse em uma fonte de energia e passasse uma corrente por ali. Então, nós temos aí na figura uma espira e uma corrente para cima, indicada pela setinha vermelha. E, usando a mesma regra da mão direita, você pode segurar no fio indicando a corrente e observar que, quando você segura no fio da espira, por fora você vai ter a ponta dos dedos entrando aí na tela ou no seu caderno onde você estiver estudando. E se você segurar nessa espira, a ponta dos dedos vai sair por dentro. Vai sair por dentro da espira. Então, onde a ponta dos dedos entra, vai ser o polo sul e onde a ponta dos dedos sai, vai ser o polo norte. Então, observe na figura. Nós temos a mãozinha aí indicando o sentido da corrente e dentro da espira nós temos um polo norte. Agora, se fizermos o contrário, se agora o sentido da corrente for para baixo, então se o sentido da corrente for para baixo, você vai segurar o fio agora assim, vai encostar na espira e indicar o seu dedo polegar para baixo e a ponta dos dedos por dentro da espira. Então, veja que agora está entrando por dentro da espira. Veja a minha mãozinha, essa é a minha mãozinha linda que está aí. Veja que ela agora está entrando por dentro da espira, criando um polo sul dentro da espira. Enquanto fora da espira você vai ter agora um polo norte. Podemos concluir que o campo magnético criado aí dentro desta espira é resultado da permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente que passa por essa espira, dividido por 2 vezes o raio, que seria o diâmetro do extremo ao outro da espira, que está sendo eletrizada, passando uma corrente elétrica e criando um campo magnético. Isso aí é sobre a parte de campo magnético criado por uma corrente, ou seja, um campo magnético artificial.